Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas à nossa terceira edição do Agosto de Deus, do nosso propósito de 31 dias lendo o livro de Provérbios, 31 provérbios em 31 dias do mês. Sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão entrando aí na live. Nós estamos muito felizes com mais um ano, podendo estudar e meditar sobre esse livro tão importante. Esse ano nós resolvemos fazer nesse formato de live para a gente ter mais interação, para a gente ter esse tempo de estudo. E eu normalmente vou já começar direto no estudo, porque a intenção é fazer uma live bem rápida, curta. Então podem ir mandando perguntas, podem ir mandando comentários, mas eu já vou começar aqui no nosso estudo, tá bom? Tô aqui com o meu chazinho da manhã para minha voz. Então vamos lá. Você vai precisar de uma Bíblia, que pode ser tanto física quanto online. Eu vou falar várias versões da Bíblia, mas a principal que eu vou usar vai ser uma linguagem NVT. Então, se você quiser providenciar ou já colocar aí no seu aplicativo, no seu iPad, enfim, no seu celular, na versão NVT. Hoje, dia 1º, já vamos começar no provérbio de número 1. Mas antes da gente iniciar, eu queria só fazer uma introdução rápida com vocês sobre o que é o livro de Provérbios. Por que Provérbios? Falar um pouquinho desse livro, né? Por que a gente escolhe ele todo mês de agosto e tudo mais? Primeiro que o mês de agosto em si é um mês de muita piadinha, de muita brincadeira. É um mês longo, um mês que não tem feriado, um mês que é logo depois das férias e longe das próximas férias. Então é um mês que muita gente brinca até com noiva, enfim, não vou falar muitos ditados porque eu acredito muito naquilo que sai da nossa boca, tem muito poder. Mas nós acreditamos que o mês de agosto pode e será um mês de muita bênção para nós, um mês de provisão, de surpresa, de milagre. Então, pensando nisso, em combater esse ditado popular que existe sobre esse mês, em cima desse mês, é que a gente trouxe essa ideia de viver a gosto de Deus, do jeito que Ele quiser. E o principal gosto que o Senhor tem sobre nós é quando nós dedicamos um tempo a estudar a palavra dEle, como a gente está fazendo agora. Para tudo, para ouvir e meditar sobre a palavra dEle. Imagina Deus como um pai que Ele é, vendo os seus filhos pararem tudo para meditar naquilo que Ele escreveu, naquilo que Ele inspirou homens a escrever. Então, o livro de Provérbios, o assunto principal dele é a sabedoria. Então, a primeira coisa que você pode anotar aí no seu livrinho, qual é o tema central do livro de Provérbios? O tema central é sabedoria. A palavra sábio ou sabedoria, essas duas palavras, sábio e sabedoria, aparecem mais de 125 vezes. É muita coisa, gente. Em 31 capítulos, são 125 menções sobre sábio ou sabedoria. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá na carta aos Efésios que Paulo escreveu, tá lá no Novo Testamento. Eu gosto muito dessa expressão de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, vocês vão ver por várias vezes eu mencionar, pedir para vocês abrirem outros livros, para vocês verem como a Bíblia se completa, como a Bíblia se explica. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 15, olha que versículo interessante para a gente começar esse primeiro dia. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Se as meninas aí quiserem me auxiliar e colocando o versículo que eu tô lendo aqui nos comentários, para quem tá entrando agora, podem me ajudar, tá bom? Porque meu celular tá aqui, eu não vou conseguir digitar. Efésios 5:15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aqui Paulo está fazendo um apelo para nós, dizendo, olha,
Cuidado com a maneira como vocês vão viver. Escolham certo a maneira como vocês vão viver. Não vivam de qualquer maneira, de forma louca, de forma a deixar as coisas acontecerem, mas de forma cuidadosa. Não de forma insensata, mas de forma cuidadosa, de forma sábia. Essa expressão que eu quero que você grave. A palavra sábio e a palavra sabedoria. Esse é o tema central do livro de Provérbios. Eu gosto muito desse comentário que diz assim: uma coisa é saber ganhar a vida, outra bem diferente é viver. Essa frase também, meninas, se vocês quiserem ir escrevendo aí pra mim, vai me ajudar. Uma coisa é saber ganhar a vida, outra bem diferente é viver. Quantas pessoas você conhece que sabe ganhar a vida, sabe ganhar dinheiro, sabe ser feliz no modo alegre de ser, sabe contar piada, sabe não se estressar, mas de fato não sabe viver a vida. Não sabe viver a vida da forma plena, da forma como Deus nos ensinou a viver. Então olha que interessante isso. Quando Salomão, que é o maior autor do livro de Provérbios, ele deixa todas essas sabedorias para nós, todos esses provérbios. O que ele está querendo dizer para mim, para você? Existem segredos, existem chaves preciosas na palavra de Deus que vai nos ensinar a viver a vida. De fato, ter esse gozo e essa alegria de viver a vida. E não só saber ganhar dinheiro. Na nossa conferência, o pastor Renan Belas falou uma coisa muito engraçada, né? Tem gente que acha que viver a vida é tentar emagrecer e pagar boleto. Eu me identifiquei de cara, porque realmente a gente trabalha para pagar boleto e come pensando na dieta. Mas a vida não é só pagar boleto e tentar emagrecer. Nós podemos viver a vida do jeito que Deus deseja para nós, com alegria, com gozo, com felicidade. E para tudo isso acontecer, nós precisamos dessa chave: sabedoria. Então esse é o tema central do livro de Provérbios, sabedoria. A palavra sábio no original do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, no original hebraico essa palavra sábio chama Hakam, H-A-K-A-M, Hakam ou Akan, né? O H eu não sei a pronúncia certa, não sei se é H ou se é A, mas essa é a palavra, o original dessa palavra. E essa palavra no original quer dizer aquela pessoa que é hábil, como se ele estivesse traduzindo um artesão. Por exemplo, quando eles foram construir o tabernáculo, eles contrataram, chamaram, né, Deus levantou vários artesãos, vários artífices, várias pessoas que tinham o trabalho manual, faziam um trabalho manual muito bom. Esse trabalho manual é essa palavra mesmo aí, Lari, Hakam. Então, a palavra no hebraico que traduz sabedoria é Hakam. O que isso ensina para mim e para você? Que a sabedoria, ser sábio, não é ter o conhecimento, mas é aplicar o conhecimento. É ter a habilidade de aplicar o conhecimento. Então, olha que interessante. A sabedoria não é você saber ou conhecer sobre a vida, mas é a maneira que você aplica o conhecimento. Sabedoria, ser sábio, é muito mais prático do que teórico. É algo muito mais... a maneira como você realmente coloca tudo isso na prática do que aquilo que você conhece. Quantas pessoas que a gente sabe que tem várias faculdades, vários cursos, conhece, por exemplo, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não consegue aplicar. Tem uma conduta de vida completamente controversa aquilo que ela fala. Aquilo que a gente faz grita muito mais alto do que aquilo que a gente diz. Aquilo que a gente faz grita muito mais alto do que aquilo que a gente diz. Então, o tema central do livro de Provérbios é exatamente sabedoria. Como eu e você vamos fazer para aplicar no dia a dia, na rotina, aquilo que a gente entende como conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, esse é o tema central. Quem escreveu o livro de Provérbios? Como eu já disse um pouquinho, a maioria do livro foi Salomão que escreveu. Com algumas exceções, o capítulo 30 e o capítulo 31 foram outras pessoas que escreveu.
trouxe até aqui para vocês, foi Agur e o rei Lemur, mas isso a gente vai ver lá no dia 30 e 31. Alguns capítulos também, principalmente ali o capítulo 25, nós também vamos ver um grupo de estudiosos. Na época do rei Ezequias existia um grupo de estudiosos que reuniu alguns ditados ou provérbios de Salomão e deles mesmo. Mas a gente sabe que o autor principal é Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Nós sabemos que Salomão escreveu no início do seu reinado. Então a história de Salomão não termina tão bem. Então por isso que ele escreve no início do seu reinado, quando ali ele tá à flor da pele de tudo aquilo que Deus estava derramando sobre ele, estava derramando sobre a mente dele, o coração dele, o intelecto dele. Mas a gente sabe que nem tudo aqui ele aplicou. Durante o mês, vocês vão ver eu voltar várias vezes na história de Salomão. Porque quando a gente entende a história do autor, justifica e explica muita coisa daquilo que ele escreveu, tá bom? Mas hoje eu quero concentrar na síntese e na ênfase que o livro todo dá, que é a sabedoria. Então nós já falamos o tema central, já falamos quem escreveu, e agora eu queria ensinar você a como extrair do livro de Provérbios o máximo proveito. Para você sair mesmo. Tem muitas mulheres aqui que é a primeira vez que estão fazendo esse propósito. Algumas já fizeram uns 3 anos, outras fizeram ano passado e hoje. Mas algumas já fizeram e ainda não viram diferença na tua vida. Ou continuam caindo nos mesmos erros de menina. Nós desejamos muito que você saia desse propósito, desses 31 dias muito mais madura do que hoje. Então, como você vai tirar o máximo de proveito? O Espírito Santo de Deus, anote essa frase também. O Espírito Santo deseja ensinar os zelosos, não os curiosos. Ai, gente, essa frase mexeu muito comigo quando eu estava estudando. O Espírito Santo deseja ensinar as mulheres, vou puxar aqui para o feminino, zelosas, não as curiosas. Nós, por natureza, somos curiosas. Então, veja só, o Neto brincou ontem no altar, né? Mulher é curiosa desde sempre. O que levou a mulher, a Eva, a pecar no jardim do Éden foi a curiosidade de saber o sabor do fruto e o que iria acontecer depois. Porém, o Espírito Santo não tem compromisso com o curioso, porque a curiosidade passa. A curiosidade é aquela coisa que dá na gente no começo e depois esfria. O que o Senhor deseja, o Espírito Santo deseja ministrar, são as mulheres zelosas, aquelas que vão esmiuçar todo esse livro. Vão aí anotar naquele caderninho, vão deixar um caderninho só para esse propósito e vão tirar desse propósito o máximo proveito. É nesse coração que o Espírito Santo vai entrar e vai convencer. Olha só, eu posso fazer uma live aqui de 4 horas. Se o Espírito Santo de Deus não estiver se movimentando aqui e aí na tua casa, nada vai mudar. Então, o que você precisa hoje começar é convidando o Espírito Santo para ministrar dentro do teu coração. E convidar o Espírito Santo para convencer de tudo aquilo que você vai ouvir aqui. Salomão vai usar constantemente essa expressão meu filho ou filho meu, várias vezes em vários versos. Para quem já leu já sabe disso. Ele vai usar meu filho ou filho meu, como trazendo para mim e para você que tudo isso foi o nosso pai que escreveu. E o que a gente precisa entender, que assim como nós temos um pai, a maioria aqui também é mãe, que gosta de ensinar, de encucar, e gosta que o filho preste atenção naquilo que a gente está falando, nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer Jesus Cristo, o nosso Deus, como nosso pai. Se a gente não reconhece Deus como nosso pai, não nos colocamos no lugar de filho, ouvindo um pai bondoso e zeloso e cuidadoso nos mentorear, vai ser um conhecimento que tine como um sino, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Não vai produzir fruto. Então, quando Salomão diz meu filho ou filho meu, ele não está nos chamando Salomão, nos chamando de filhos, mas ele está dizendo, olha, quem está escrevendo isso daqui é o nosso pai.
é o nosso Deus. No mês de agosto, o Ministério Talmidim vai trabalhar com paternidade. Esse é o tema do nosso encontro esse mês. Se eu e você não entendemos que nós precisamos do Espírito Santo, que nós somos filhas de Deus, que nós temos que ter comportamento de filha, e comportamento de filha diz sobre sentar numa mesa e ouvir o que o pai está dizendo, e aceitar a correção do pai, e aceitar a disciplina do pai, nós não vamos conseguir entender nada do que Salomão escreveu. Nós não vamos conseguir entender nada do que é sabedoria. Então eu já quero começar não puxando a orelha e nem, como algumas dizem, né, colocando capacete, lá vem pedrada, nada disso. Mas é um confronto em amor. É um confronto, é uma disciplina em amor. Entenda o seu papel de filha. Entenda o seu papel, entenda Deus como pai. Entenda o lugar de paternidade. Senão todas essas menções de filho meu ou de meu filho não vai surtir efeito em nós. O panorama de todo o livro de Provérbios é um livro de ditados, de sábios ditados, com a finalidade de ensinar pessoas a viver na retidão. Então nós vamos ver frases curtas, mas com grande conhecimento dentro dessa frase. E o primeiro papel que você tem, convide o Espírito Santo de Deus e assuma o seu papel de ser filha. Ou aí, como tem alguns homens, né, aqui na live, o seu papel de ser filho. Nós precisamos encarar dessa forma. Amém? Vamos começar então? Provérbio de número 1. Quem aí já abriu a Bíblia? Nos primeiros versos, gente, nós já vamos ver tudo isso que eu falei. A finalidade, o propósito e tudo mais. Esse capítulo de número 1, ele é dividido em 3 partes. Algumas Bíblias já até veem essa divisão. Mas a primeira parte, do verso 1 ao verso 7, que é a finalidade dos provérbios. A segunda parte, parte B, do verso 8 ao 19, que são conselhos de um pai para adquirir sabedoria. E do verso 20 até o verso 33 é a terceira parte, onde é um texto super bonito, que a sabedoria grita nas ruas. Nós não vamos ter tempo de falar sobre essa terceira parte, tá bom? Então hoje nós vamos se concentrar no verso 7, que é o nosso versículo chave do dia. O verso 7 que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é uma mulher que não consegue nem entrar numa live como essa, ou nem assistir depois, como a maioria vai fazer, é uma mulher tola. A mulher que despreza o conhecimento, a mulher que despreza a sabedoria é a mulher tola. E nós que conhecemos a palavra de Deus, sabe o que lá na frente uma mulher tola vai acontecer. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então grifa esse verso aí na tua Bíblia, o verso 7, e já faz uma chavinha nesse tolo, porque nós vamos ver o fruto de uma mulher tola lá na frente ainda no livro de Provérbios. O versículo 7, na verdade, não é só a chave de hoje, mas ele é a chave de todo o propósito, os 31 dias, é a chave do mês de agosto, o temor do Senhor. Se você tiver a tua palavra, receba em nome de Jesus. Se você tiver aí a tua Bíblia na versão A Mensagem, eu gosto muito também dessa versão A Mensagem. Nós temos lá, se você quiser adquirir, nós temos essa Bíblia no nosso store, lá na nossa lojinha da igreja. E é uma linguagem muito fácil e muito poética. Foi um poeta, um teólogo, poeta que traduziu a Bíblia. E ele traz a Bíblia numa linguagem muito atual. E olha o verso 7 como ele colocou. Tudo começa com o Eterno. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Ele usa a palavra-chave mesmo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. De quem que ele está falando, gente? De quem você acha que ele está falando quando ele diz assim, tudo começa nele. Ele é a chave de tudo. Quem que você acha, de quem você acha que ele está mencionando? Abre aí tua Bíblia em Colossenses, onde Paulo escreveu essa carta aos Colossos, no capítulo 2, no verso 2.
Olha o que Paulo escreveu. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele quem? Nele Cristo. Estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Onde mora o conhecimento? Onde mora a sabedoria? No eterno. Não tem como a gente fugir. O princípio da sabedoria é o temor a Cristo. Se eu e você não aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, se a gente não olhar para Ele como o único e suficiente Salvador, se a gente não reconhecer, nós não vamos receber nem Deus como Pai e nem chegar na fonte da sabedoria. Jesus é a fonte da sabedoria. Nele começa e termina toda a sabedoria. Olha que coisa mais linda também na carta de 1 aos Coríntios. Abre aí também 1 Coríntios, verso 24, a parte B. Cristo é o poder de Deus. Olha que poderoso isso. Cristo, a pessoa de Cristo na Trindade, nós temos Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre a Trindade, a gente consegue entender muito bem isso. Cristo, que é Jesus, é o poder de Deus encarnado e a sabedoria de Deus. Onde mora a sabedoria de Deus? Na pessoa de Jesus. Onde mora a sabedoria de Deus? Na pessoa de Jesus. Onde eu preciso entender o que é a sabedoria? Quando eu aceito Jesus. Onde é o princípio de toda sabedoria? O temor a Jesus. Tudo começa em Jesus. Jesus, ele é o centro da palavra de Deus. Jesus é o centro da Bíblia. Não tem como a gente fugir. Então, quando a gente volta lá no verso 7 do primeiro capítulo de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando a gente teme a Deus e o temor ao Senhor, esse temor ele é muito mal interpretado. Quando a gente fala sobre temor, a gente tende a ir com a mente no medor, no medo. O que Deus espera de nós não é medo, é reverência. Esse temor se traduz como reverência, como honra. Quem aqui já sofreu com a religiosidade, já ouviu muitos líderes religiosos impondo usos e costumes baseado nisso. E dizendo, isso é falta de temor, por isso que você usa essa roupa. Isso é falta de temor, por isso que você corta esse cabelo. Não, gente. Temor não é medo. Temor não é você sentir medo, você fazer algo porque você tem medo de Deus, medo de Jesus. Quantos Deus foram apresentados a nós como um Deus punitivo, um Deus que ali é ruim, mal, que se você não fizer do jeito que Ele quer, Ele vai te punir. Deus não é isso. O que Ele espera de nós é reverência, é respeito. Colocaram aí pra mim, ó, temor. Não é medor, não é medo, é reverência. Temer ao Senhor é honrar a Deus, é honrar ao Senhor. E aqui a palavra diz, se a gente trocar essa palavra aí, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se a gente trocar por honra, a honra ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou a reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí o que o Senhor está esperando de nós é essa honra, é esse temor. É como a gente lida com as pessoas, é Jesus que vai nos ensinar. Como a gente é feliz no casamento, é Jesus que vai nos ensinar. A criação dos nossos filhos é o próprio Jesus que vai nos ensinar. Ser bem-sucedido nos nossos negócios, nos nossos planos, no nosso emprego, na nossa rotina, na nossa profissão, é Jesus que vai ensinar. A reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria. A honra, essa é a chave, essa é a primeira chave do nosso primeiro dia, a honra ao Senhor. O verso 7. Então hoje eu influencio a você a ler todo o livro de Provérbios, todo o capítulo de Provérbios. Pra gente finalizar, abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 5. Anote isso daí. Tiago 1, 5. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, e eu volto isso aqui para essa live. Se alguma mulher
aí nessas quase 130 mulheres aqui online e homens junto, precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus. Ele dá com generosidade. Tá aí Tiago 1:5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Então, se você precisa de sabedoria, Ju, eu sou uma mulher muito tola, eu sou um homem muito tolo, eu preciso de sabedoria, eu preciso de ajuda, de sabedoria do céu, eu preciso de Jesus na minha vida para criar meus filhos, para cuidar do meu casamento. Peça ao Senhor, Ele é um Deus generoso e Ele dá de livre demanda sabedoria. Amanhã, no capítulo 2, nós vamos começar a falar sobre caminho. Então, se você quiser hoje já ler o capítulo 1 de Provérbios e o capítulo 2 para se antecipar, vai ser muito proveitoso. Amanhã a gente já começa às 8 da manhã falando sobre o capítulo 2, amém? Vou orar com você para a gente encerrar essa primeira live. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse primeiro dia, por esse primeiro propósito, pelo entendimento, Pai. Te agradecemos porque o Senhor deixou um livro para nós, repleto de sabedoria diária, de como viver a vida na nossa rotina, nos nossos problemas e dilemas comuns que todos nós enfrentamos, todos aqui, Pai. Carecemos de sabedoria. Todos aqui precisamos de sabedoria. E é o temor ao Senhor, que é o princípio, que é o começo dessa sabedoria. Pai, nos ensina sobre esse temor. Nós queremos nessa manhã te reverenciar, te honrar. Nos dê um mês de bênção, de reverência, de temor e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, meninas, às 8 da manhã, aqui no Instagram do Talmidim. Deus abençoe. Obrigada.